Olá, a alvenaria estrutural é mais cara do que a alvenaria de vedação e ainda assim gera economia. Eu planejei essa aula depois de ouvir alguns clientes e acontecer algumas situações bem próximas uma da outra que me fez pensar justamente isso. As pessoas não conseguem focar como que uma coisa mais cara pode gerar uma economia. Mas vamos lá. O primeiro caso foi, eu fui visitar um cliente, ele estava terminando de construir a parte da fundação de um projeto que eu fiz e cheguei lá e conversei com o construtor. E o construtor me falou, eu tinha feito um sobrado parecido, mesma área, quadrado e tudo mais, ano passado, e o total que tinha gasto do início ao fim, planilhado tudo, deu 12 mil reais. Agora, fui comprar os blocos do nível térreo, que vai ser um dos dois andares, e já foi quase 10 mil reais só no nível térreo. Então, como que você vai dizer que a alvenaria estrutural é barata se só os blocos de um andar custa quase o que custaria 2 andares? Outro caso foi um projeto que eu estava iniciando, fiz a análise de custos antes com o cliente e apresentei os custos. E ele olhou para o custo que ia ser com alvenaria estrutural e depois ele folheou lá, umas 3 páginas depois, ele olhou o custo da alvenaria de vedação mais pilares e ele olhou o seguinte, a alvenaria de vedação mais pilares fica mais barata que a alvenaria estrutural. E baseado nisso ele teve a ideia de que a alvenaria estrutural não era barata e que era uma maluquice, que ele não entendia como que as pessoas diziam que era barata se no estudo estava dizendo claro que na combinação de sistemas construtivos, que você vai ter pelo menos 4 em uma obra, talvez 3, mas quase sempre 4 em uma obra, com a alvenaria de vedação como um dos 4 sistemas, a alvenaria ficou mais barata do que a alvenaria estrutural ficaria em outra combinação, ok? E um aluno também postou que na região dele ele nunca vai usar bloco porque ele paga R$1 no tijolo, mas o bloco custa R$4,50. E esses 3 estavam errados por não analisar tudo da obra, porque estavam focando só no custo isolado, tá? E nos 3 casos a alvenaria estrutural ainda compensa, inclusive a modulada com um bloco mais caro. Tá? Mas vamos lá. Que a alvenaria estrutural gera economia mesmo em obras complexas, mesmo em arquitetônicos arrojados, é difícil de negar. Ok? Porque quando você faz o estudo completo, é o que aparece. Só que, quando você compara o custo de materiais, o resultado é o contrário. Ok? Mesmo que você conte a alvenaria de vedação, mais concreto de pilares, mais aço dos pilares, mais as formas, o que aparece é que ainda a alvenaria estrutural, a parede fica mais cara. Por quê? Bom, na alvenaria estrutural, o tijolo ou bloco é mais caro. Afinal, você precisa de resistência garantida. Você precisa de ensaios. Tem menos fabricantes. Se você for trabalhar com tijolos e blocos de maior qualidade, tipo um bloco cerâmico ou um bloco de alta resistência, é bem mais escasso. A parede é mais pesada e aumenta o custo do frete. Afinal, é mais escasso e mais pesado. Então, se eu tenho que pegar um frete de mais longe para carregar um material mais pesado, obviamente eu vou pagar mais no frete. Pois é. Então, como que todo mundo diz que é mais barata? E como que no custo final da obra, a obra fica mais barata? A economia não está no bloco. Ela está no restante, no que ela muda da obra, porque você não pode imaginar que você vai pegar uma obra de alvenaria estrutural e substituir por alvenaria de vedação mais pilares vai funcionar igual? Não vai. Tá? Então vamos lá. A competição. De um lado, nós temos o pórtico de concreto armado. Pilares e vigas, mais alvenaria de vedação, geralmente de tijolo cerâmico furado, com espessura para esconder ele. Isso é importante. Porque o padrão de projeto estrutural no Brasil, e quando você entender isso, fica óbvio que é uma maluquice, mas é a pessoa que é a estrutura embutida na alvenaria. Só que, quando você pega a estrutura e joga dentro da alvenaria, e estrutura mais alvenaria gera alvenaria estrutural. Só que elas não querem alvenaria estrutural, mas elas querem estrutura embutida na alvenaria. Ok? Para não ter pilar saltado para fora, viga saltada para fora, nada do tipo. Tá? Uma parede lisa. E do outro lado, nós temos paredes em alvenaria estrutural que podem ser de diferentes tipos. Seja os tipos modulares, que é o bloco cerâmico, o bloco de concreto e o tijolo ecológico, ou a gente tem também uma alvenaria amarrada, que pode ser com bloco cerâmico de concreto e tijolo ecológico, tá?
quem nunca leu o meu livro Alvenaria Integrada Concreto, que é a versão nova do Alvenaria Amarrada, vai achar que o que eu falo nele, um monte de gente já chegou para mim e falou isso, que não leu o livro, que eu falo que dá para construir com qualquer tijolo, de qualquer jeito. Ignoro, inclusive, que tem um capítulo justamente sobre como a gente tem vários casos que tijolo não vai funcionar, mas a questão é, a alvenaria amarrada encaixa com qualquer tipo de alvenaria. Você pode fazer uma alvenaria amarrada de blocos tranquilamente, inclusive eu executei obra assim. Você pode trabalhar com tijolo maciço, furado com cuidado, ou até blocos celulares. E aqui a gente vai focar em obras de casas, sobrados e edifícios pequenos. Não vou abordar aqui galpão, por exemplo. Tá? Não vou abordar aqui muro de contenção, porque contenção obviamente tem que ser um bloco estrutural já para conter a terra. Tá? Mas a primeira questão é que os tijolos e blocos são mais caros, igual eu conversei. Tem que ter controle de produção, tem menos fornecedores e é mais material. Obviamente perde. Então vamos para a primeira economia. A primeira economia, inclusive eu fiz uma enquete no Instagram semana passada justamente disso, é na fundação. Ok? Para você ter uma noção, a enquete que eu fiz semana passada foi o que muda num radieiro quando a gente fala de parede contra pilares. A ideia base é o quê? Que quando você muda de uma obra, de uma casa, um sobrado, com um radieiro que suporta paredes, a espessura mínima é bem menor. Na verdade, não tem uma regra específica de espessura mínima, mas vamos imaginar 10 centímetros. Quando eu vou para um radieiro que apoia pilares, o mínimo já é 16. E 16 é apertado e consegui muitas vezes. Tá? Mas a questão é, a carga na fundação não vai ser menor com parede estrutural. Na verdade, é maior. Afinal, eu estou pegando o elemento mais volumoso da minha obra, que é a parede, e eu estou deixando ele mais reforçado. Obviamente que o peso aumenta. Mesmo que consiga aliviar o peso da laje, o peso da fundação aumenta. Por quê? Porque para cada metro quadrado de laje, eu tenho 2 metros quadrados de parede, porque eu tenho um eixo da laje, um plano da laje, né? Eu tenho 2 planos da parede, entendeu? O plano da laje aqui, plano da parede, ok? Mas o objetivo de uma fundação é qual? Distribuir cargas ao solo. Com parede estrutural, ela já vem distribuída em um dos eixos, ok? Já meio caminho andado. Porque imagina que você contrata um pedreiro e você fala para ele espalhar a brita no terreno. Só que a brita já está espalhada, já está numa corrida no sentido inteiro. Pronto, é bem mais fácil espalhar no outro sentido. Mesma coisa com a carga. Ela já está distribuída em vários metros de parede. Então é muito mais fácil espalhar o restante. Ok? E por ser distribuída não tem concentração pesada de cargas. Ou seja, permite utilizar sapata corrida, até mesmo sem armadura, que uma sapata isolada é muito difícil atender sem armadura, vai ficar muito caro. Não é difícil, é caro. Se tem dinheiro, não consegue fazer qualquer coisa. Mas uma sapata corrida, como ela já tem vários metros de comprimento, ela pode ser estreita no outro eixo. Então, por consequência, pode ser não armada, pode ser um alicerce de concreto ciclópico similar tranquilamente. E facilita, ou pelo menos facilita e economiza, se utilizar radier, justamente porque já está distribuída, facilita para o radier. Se você for falar de uma fundação estaqueada, o que é mais difícil ser necessário, por quê? Porque uma fundação de parede já está mais distribuída, então eu não tenho cargas concentradas pesadas. Então muitas vezes uma obra que for pilar precisaria estaquear, se fosse parede, poderia ser distribuída. Não vai ser preciso blocos robustos e múltiplas estacas. Eu fiz um projeto no começo do ano ainda, mas que tinha vários blocos com 2, 3, 4 estacas. Modifiquei para a parede estrutural, não tinha mais nenhuma estaca perto da outra. Por quê? Justamente porque não tem uma grande concentração de cargas em uma região pequena, que é o que um pilar faz. Não, tem uma carga distribuída. Então, na parede eu tenho uma estaca cada 2 metros, cada 3 metros, dependendo do projeto, mas essa ideia, entendeu? Não vai ser preciso também uma baldrame, que vai precisar uma baldrame reforçada, mas é muito mais leve, porque não vai precisar blocos, né? Não, apenas estaca, nem é preciso blocos, ok? Tá? Por quê? Porque o bloco eu precisaria para pegar uma carga de 3, 4, 5, 6 estacas e concentrar em um pilar só. Mas a viga faz isso, tem uma viga mais larga, ela já faz isso direto, sem precisar do bloco. Só por isso nós já temos uma vantagem gigante. Mas de brinde, esses tipos de fundação são rígidos e funcionam em conjunto. Então não só você tem uma fundação mais rápida, mais lógica, mais econômica, mas é uma fundação que tende a menos patologias. Por quê?
Porque se você tem um bloco, por exemplo, de 2 estacas e uma falhar, a outra não segura, porque vai ter uma excentricidade gigante, ok? Tá? Você pode tentar isso o dia inteiro, tá? Pode tentar, tá? Se você conseguir fazer isso, aí faz sentido. Mas você tem, ó, esse livro eu estou segurando com meus 2 dedos. Se eu tirar um, ele cai, tá? 2 dedos, né, simétrico em cada ponta. Se eu tirar um, ele cai. No dia que você fizer isso, com um dedo em cada ponta e não cair, aí uma estaca consegue segurar sozinho, tá? Isso vale igual para o bloco de 3 estacas triangular, porque vai dar uma excentricidade em um dos pontos, ok? Daí falha tudo. Então, quando eu falo de uma obra de estacas isoladas, se uma estaca falhar, ou até 2 blocos de 2, 3 estacas, se uma falhar, perde tudo. A partir de 4 mais estacas, se uma falhar, você perde 2. Ok? Quando eu falo de sapata isolada, se a região ali tiver um solo fofo, tiver algum problema e falhar, dá patologias gigantes na obra. Tá? Então, sistemas de fundações isoladas, se uma falhar, azar dela. Sistemas de fundação corrida, tipo alicerce, tipo radier, uma fundação que já engloba a obra inteira, alicerce, radier ou viga estaqueada, se uma falhar, envia a carga para as outras tranquilamente pela grande rigidez dela. Ok? Similar a um caminhão com vários eixos passando por uma estrada esburacada. Ele não vai descer tanto. Por quê? Porque a carga vai para os outros pneus. Tá? E mesmo que a viga baldrame seja mais reforçada, ela elimina todas as outras acima. Tá? Isso foi uma dúvida de um aluno que chegou para mim e falou assim: ah, se eu estivesse trabalhando com alvenaria de vedação, eu tinha uma baldramezinha ali de 15 por 30, que só precisava suportar 500 kg por metro. Mas se eu trabalho com uma parede estrutural, eu vou ter uma baldrame com uma carga de um prédio de 4 pavimentos, uma carga ali de 8, 10 toneladas por metro, né, que é uma baldrame muito mais pesada. Então, se eu focar, isolar toda a obra e der um zoom gigante e analisar o custo da baldrame, uma baldrame estaqueada que suporta uma obra de alvenaria estrutural é mais cara? Sim, só que a baldrame estaqueada que suporta uma obra de alvenaria estrutural tira as outras 4 vigas. Okay? Então não tem uma viga muito mais pesada, tem uma viga muito mais pesada e 4 outras vigas a menos. Ok? Ela substitui todas as outras vigas e todos os pavimentos acima. Entendeu? E o melhor, o vão é compacto, não é o vão igual. Né? Se tem carga 5 vezes maior, vai ter uma baldrame 5 vezes mais pesada? Não vai. Por quê? Porque o vão vai reduzir, afinal tem estacas distribuídas, igual a gente já conversou. E além de ser estacas distribuídas, como um todo, eu não preciso quintuplicar o volume de material para quintuplicar a resistência. Tá? Aproximadamente vai ser nos 2/3, né? Porque a gente vai aumentar na altura e na largura. Tá? 5 elevado na 2/3, seja tipo 3 vezes mais. 2,9 vezes mais. Mas tira 5 vigas, então faz sentido. Tá? A segunda economia é com formas, escoramentos e entulho. Quando você elimina 90% dos pilares e vigas, porque talvez tenha algum isolado ainda, né, que estava longe das paredes, você elimina 90% das formas, dos escoramentos para as vigas, assim como mão de obra de carpinteiro, que muitas vezes é mais caro que o material. Escoramento e travamentos para os pilares também. Se combinado com vigotas protendidas, remove boa parte dos escoramentos também. A depender do arquitetônico, aposenta o carpinteiro. É possível tecnicamente quando eu combino uma obra com vigotas protendidas e vergas pré-moldadas que não tenha nenhuma escora na obra. É do tipo para cima, no caso. Perfeitamente possível. Ok? Minimiza a necessidade de conferência de prumos e níveis também. E reduzo o custo de caçamba e remoção de entulho. Afinal, não tem tábua e escora de madeira virando lixo, ok? Sempre que você passar numa obra e você vê uma caçamba na frente da obra, foi um monte de material que não foi utilizado no final da obra, que foi usado e virou lixo. E que o cliente teve que pagar caro por ele, ok? Além de reduzir risco de acidentes. Infelizmente, em obras ainda é comum, um dos erros mais comuns e graves é formas desmoronarem por falta de planejamento técnico, ok? E elementos rígidos até o nível da laje auxiliam muito nisso, porque impedem o desmoronamento, aumentam a rigidez da obra, tá? Até porque você vai ver, quando vamos concretar uma laje inteira que está só sobre escoras, se começa a desmoronar, desmorona o andar inteiro, ok? Mas mesmo que fizessem errado, que eu não quero que façam errado, obviamente, mas que se fizer errado eu quero minimizar o risco, se eu tivesse, e claro, o projeto escoras e tudo mais justamente por isso, mas se eu tiver várias paredes rígidas
suportando a obra inteira, se uma região ali cair, vai cair só ali. Okay? Morre uma pessoa, mas não morre 8. Menos mal. Não é o ideal, com certeza. O ideal é que nunca ocorram acidentes. Mas se eles ocorrerem, o ideal é que sejam menos graves. Ok? E a terceira economia é a laje. Todas as paredes estruturais já funcionam como vigas. Não como pilares apenas. Como pilares e vigas. Só que não vigas comuns. E sim, vigas de inércia gigante. Porque elas têm a rigidez que teria apoiado no pilar, que não atrapalha o pé direito, porque já teria parede. Ok? Além disso, elas podem resistir momento fora do plano sem muita dificuldade, ao contrário de vigas que para suportar a torção exigem seção e armadura pesada. Então uma laje apoia em vigas, mas ela pode engastar em uma parede, porque as duas estão numa mesma seção como um todo. Ok? Lajes sem vigas apoiadas em pilares significam lajes nervuradas robustas ou planas. Okay? Então você fala, eu quero uma obra com pilares e laje, sem vigas saltadas para cima e tudo mais. É uma laje ou nervurada robusta, que vai ser cara e pesada, ou uma laje plana, que vai ser mais cara e pesada ainda, só mais fina. Ok? Mas suportada em parede, uma laje maciça fina ou de figotas já tem tranquilamente. Ok? Até eu fiz um que atenderia com 10, mas o cliente exigiu 12 por questão de termoacústica, né? Um projeto de um prédio, parede estrutural e 12 centímetros de espessor de laje e mais nada. Para não dizer que é mais nada, tinha 2 vigas num pano de 700 metros quadrados. Okay? Só por questão de uma janela e tudo mais, até por questão de fogo não passar de uma janela para outra, precisou. Mas tirando isso, foi questão de só laje. Entendeu? Não precisa uma laje pesada, alta. Não, foi uma laje maciça, 12 centímetros, sem grandes nervuras, sem viga nenhuma, por conta da parede. Ok? Laje sem vigas apoiadas em pilar. Tá, voltando para cá então. Quarta economia, mão de obra. Ao eliminar formas, elimina a mão de obra do carpinteiro. Isso a gente tinha conversado. Ao eliminar estribos e gaiolas de armadura, reduz drasticamente a mão de obra do ferreiro. Por quê? Porque a armadura dentro de alvenaria estrutural, ainda mais modular, eu só coloco um ferro dentro, espaçadores e pronto, não tem mais nada. Se modulada e permitir instalações elétricas embutidas na parede, reduz drasticamente a quantia de rasgos. Inclusive tem blocos específicos, até hidráulicos. Ok? Então você pode deixar instalações embutidas, talvez precise de um bloco específico, mas é possível. E se não tiver, você pode quebrar o módulo inteiro aqui tecnicamente. Vai ter que modificar todo o cálculo estrutural, mas é possível. Por levantar 1 metro quadrado com 12 blocos e meio, no caso do módulo de 39, ou 16,7 blocos, no caso do módulo de 29, reduz a mão de obra construtiva. Ok? E o treinamento é rápido, basta aprender modulação e que a espessura da argamassa é medida com o lado fino do lápis de pedreiro. Ok? Então, para explicar para um pedreiro como que ele faz espessura de argamassa é muito simples. Você pergunta, você é pedreiro mesmo? É, cadê seu lápis? Se ele não tem lápis de pedreiro, começam a desconfiar. Mas ok, eu geralmente quando vou na obra já levo uns 5 lápis de pedreiro para distribuir um lápis para cada pedreiro. Deus pega. Tá vendo esse lápis aqui? Tá vendo que ele tem um lado menor? Essa é a espessura da argamassa. Essa é a distância entre um bloco e outro, tanto na horizontal quanto na vertical. Coloca ele na orelha, sempre que for sentar a primeira fiada, a segunda fiada, coloca o lápis ali e depois quando for marcar cada fiada, na horizontal ali, puxa a linha baseada nesse lápis. Pronto. Tá? É isso, é extremamente simples. Por quê? Porque ele vai carregar o lápis na orelha a obra inteira. Ok? E o treinamento é rápido, né? Basta aprender modulação e que a espessura de argamassa ok. Quinta economia é a modulação. Essa economia não é alvenaria estrutural, é de alvenaria modulada, mas geralmente elas andam em conjunto. Ok? A alvenaria usual é uma máquina de entulho. Cada tijolo de quina de porta e janela, todo encontro com pilar, tem que quebrar tijolo para encaixar. A alvenaria modulada impede isso. Por quê? Porque já é modulada, vai ter essas peças. Também não vai ter encontro com pilar, o que também impede isso, né? Mas não tem que fazer cortes. A perda tende a valores mínimos, além de permitir conferir na obra, né? Você pode chegar numa obra, como que eu sei se esse corte tem 3 metros? Conta quantos blocos tem, pronto. Mas a alvenaria estrutural sem modulação perde essa economia, né? Porque eu posso, tecnicamente, fazer uma alvenaria estrutural sem modulação. Perco metade da economia de alvenaria da parte da parede, mas é possível, ok?
Então planeje ela. A sexta economia é o acabamento. Alguns tipos de alvenaria eliminam parte do revestimento. No caso do tijolo ecológico, você não precisa rebocar, apenas rejunte impermeabilizante. O mesmo vale no tijolo maciço aparente, um tijolo perfurado aparente, né? O tijolinho, né? Para tijolinhos aparentes, né? O tijolinho, quando eu falo tijolinho cerâmico aparente, tá? E a depender da estética buscada, até mesmo blocos de concreto podem ser aparentes. Com impermeabilizante, claro, mas atende uma arquitetura industrial. Claro, para ser aparente, mão de obra cuidadosa, pois não há como esconder imperfeições do reboco se não tem reboco. A sétima economia é a rigidez lateral. Em prédios com pilares e vigas, ainda é padrão ter um núcleo rígido, ok? O que é o núcleo rígido? Núcleo rígido é o nome da pequena parte do prédio onde você aceitou que aquela parte ia ser parede estrutural. E quando você aceita que uma pequena parte do prédio é parede estrutural, você já consegue estabilizar o prédio inteiro. Claro, quanto mais alto o prédio, maior tem que ser essa região de núcleo rígido. Ok? Tanto que em arranha-céus é 100% basicamente. E também é 100% em obras de alvenaria estrutural. Ou seja, é o sistema com maior rigidez lateral. Maior rigidez, mesmo quando não é obrigatório, significa uma obra com deformações menores, um efeito γ-Z ínfimo e reforços mínimos para suportar um vento. Então, você vê isso aí regularmente. Apertador de botão, dimensiona uma estrutura sem planejar o vento. E aí, taxa de aço pesada, ele vai lá e desliga o vento. A obra vai ter patologias depois. Já teve prédio que caiu, né? O Rio Class foi um prédio que caiu porque ele ignorou o vento. Mas a questão é, por que economizou considerando vento? Porque a estrutura não era eficiente para suportar cargas de vento. Ok? Porque ela não foi planejada para o vento. E o menor planejamento para o vento é ter paredes estruturais. Quanto mais paredes, obviamente, maior a rigidez. A oitava economia é que evita patologias. Aqui vai ser o caso da alvenaria armada, que novamente não significa estrutural, mas ainda assim geralmente significa. Ok? Porque eu posso fazer uma alvenaria estrutural sem modulação, sem armar? Posso. Mas quase sempre, quando eu começo a pensar que eu quero uma obra econômica e lógica significa estrutural, significa modulada e significa armada, mesmo que parcialmente. A alvenaria trincar, infelizmente, é uma patologia comum da construção. E isso ocorre por quê? Porque a alvenaria tem alta rigidez e baixa resistência à tração. Mas a alvenaria armada não tem baixa resistência à tração. É igual concreto armado. Concreto armado não é fraco na tração. A alvenaria armada também não. Reduzindo essa patologia. Ok? A próxima economia é o ciclo de obra. Em obra de pilar e viga, o cronograma é cheio de pausas. Você concreta os pilares. Você pode concretar a laje no outro dia? Não, você tem que esperar para concretar a laje. Pode montar formas enquanto isso, mas tem uma espera. Daí você espera a cura para pilares, a cura da laje, né? Para iniciar os pilares do próximo andar. Você concretou a laje de manhã, de tarde pode pensar em subir e fazer caixaria? Não, porque está o concreto mole, ok? E aí você espera concretar a obra até o topo e espera tirar todos os escoramentos para começar a levantar a alvenaria. Aí você espera deformar com o peso da alvenaria para encuiar a ligação alvenaria com viga, alvenaria com laje. Em alvenaria estrutural não ocorre isso. A parede sobe como estrutura. Não tem espera, não tem que esperar. Não. Levantou a alvenaria até o nível da laje. Bate a laje. Levantou a alvenaria até o nível da próxima laje. Bate a laje. Levantou a alvenaria até o nível da próxima laje. Bate a laje. Chegou na última laje. Está pronta. Não tem que voltar a fazer vedação. Ok? Essa redução reduz custo de administração, canteiro, energia, água, equipamentos e custo de oportunidade dos investimentos e prazo para entregar a obra. Você já viu o caso do cara que comprou um apartamento para ser entregue em 3 anos, foi entregue em 2 e ele processou a construtora? Não. E o que foi entregue em 4 anos? Pois é. Tá? Isso não aparece no custo de materiais e mão de obra, porque o pessoal conta mão de obra assim. Quanto que custa a diária do pedreiro e do servente, ou o salário do pedreiro e do servente? Esse vai ser o custo de mão de obra? Não, porque todos os prazos adicionais, custo do escritório, tudo mais que eu falei, é parte do custo. Afinal, se ele não estivesse trabalhando nessa obra, ele poderia estar trabalhando já na outra. Entendeu? Próximo, 10ª economia, é o pé direito. Bom, imagine uma obra com 3,20 metros,
topo a topo entre andares. Quando você desconta a altura do revestimento superior, do contrapiso, das vigas e do forro, a altura remanescente fica perto de 2,70, às vezes menos. 2,70 é apertado, ok? Com laje nervurada fica, na verdade tem que colocar entre 2,60 a 2,70, tá? Isso seria uma média mais tranquila, uns 2,65 seria o usual, tá? Com laje nervurada você consegue uns 2,80 se não tiver tubulação de esgoto passando por baixo, ok? Tem como passar embutida? Até tem, mas é mais complicado. Com laje plana você consegue, na melhor das hipóteses, 2,90, porque você tem que descontar a espessor da laje plana, mais descontar se tiver instalações embaixo, mais o forro, mais o revestimento em cima, como um todo, perder 30 total disso aí é meio que o padrão que acontece do fundo do forro até o topo do revestimento acima. Com uma laje maciça apoiada em paredes, 2,95 é fácil atingir, possível chegar em 3 metros, ok? Porque basicamente ela vai ter 10 centímetros a menos do que uma laje plana, ok? Esses 25 centímetros a mais aumentam o valor da obra, porque mal bem quanto que vale um apartamento com pé direito de 2,60 e um apartamento com pé direito de 2,90? É outro nível de qualidade como um todo, ok? Esses 25 a 35 centímetros aumentam muito, tá? Só que daí você vai dizer, tá? Isso já, pessoal, vou colocar aqui embaixo, tá? Mas a questão é, isso aqui ficaria aqui embaixo, tá? Mas, ao reduzir a altura da obra em 10%, por exemplo, né? Se você não quiser, eu falo, eu não quero entregar um apartamento de 30 centímetros mais alto, porque é minha casa, minha vida, né? Eu só quero que não me processem porque está muito baixo, que viola regulamentos da Caixa, ok? Nesse caso, você reduz a altura entre andares. Reduz a altura da obra em 10%, reduz o peso da obra em 5%, porque reduziu todas as paredes. Reduz a força do vento em 12% quase, reduz o momento fator gerado pelo vento em 20%, reduz o gama Z mais ainda, reduz o tamanho da escada, afinal se a altura é menor, é 1 degrau a menos, 2 degraus a menos. Em um prédio alto, permite andares adicionais. Então se você tem uma altura máxima por questão de bombeiros, coisas do tipo, ou avião, se for perto do aeroporto, você consegue reduzir a altura total do prédio ou colocar um andar a mais. Aqui, uma vez eu estou tirando uns 30 centímetros por andar, a cada 10 andares eu poderia colocar um andar a mais. Cada 9, né? Porque eu já reduzi 30 do que eu vou colocar também, tá? E isso gera uma economia de 3% do custo da obra tranquilamente, essa redução de altura em 10%, ok? Agora, a desvantagem, o custo do projeto sobe por garantir economia, tá? Então, igual essas 10 vantagens aqui, igual a alvenaria estrutural custa mais caro que a alvenaria de vedação e por isso a obra fica barata, o projeto estrutural também tem um custo maior para garantir essa mesma economia. E o motivo é o mesmo. O bloco exige resistência garantida antes de começar a construção. E um engenheiro de qualidade, e quanto maior a obra, mais importante é isso, também precisa garantir quantitativos e custos máximos antes de iniciar o projeto. Então ele não vai iniciar o projeto aleatoriamente ali, o que der deu. Não. Máximo de concreto é tanto, máximo de aço é tanto, a altura máxima da laje é tanto, fundação vai gastar no máximo tanto e assim por diante. Entendeu? Ainda mais um prédio, isso aí é essencial já ter, porque senão inviabiliza totalmente a obra. Blocos estruturais têm menos fabricantes. Engenheiros que trabalham com alvenaria estrutural, ou melhor ainda, que estudam diferentes opções para entregar a ideal ao cliente, também são mais raros e é mais difícil encontrar um bom. O bloco precisa ser testado e o projetista também. Não adianta contratar o primeiro que alega que faz um projeto ultraeconômico. É bem fácil falar que faz um projeto ultraeconômico. Você consegue contratar um artista que não sabe a diferença de cimento e concreto e ele vai ligar uma câmera e vai falar que faz um projeto ultraeconômico. Isso é bem fácil. Tá? É só contratar um ator que fala. Só que isso precisa ser garantido. E, infelizmente, uma das minhas maiores fontes de clientes ainda são construtores decepcionados com outros engenheiros que prometeram pouco material, mas entregaram muito. Geralmente a pessoa promete muito e entrega pouco, mas em projeto estrutural a gente tem o contrário. Tem muito engenheiro que promete pouco material, mas entrega muito material no quantitativo final. Ok? Como que você vai testar?
Aí vem a questão, você tem que saber e analisar se ele realmente entende de estruturas na prática, e mal bem um dos principais serviços, né? Por isso que quando a gente fala ainda mais de obras maiores, tem que ter um engenheiro para te auxiliar justamente nisso também, para garantir que você está pegando o correto, tá? E o frete não existe de projetos, né? Você não precisa fretar um projeto, né? Mas se você quer o projetista da estrutura, que o projetista more na sua região, algo que não é necessário, vai ser mais difícil encontrar o ideal, ok? Projetos que eu faço, né? Eu faço para o Brasil inteiro. Eu faço projetos, e eu tenho muitos projetos para muito longe da minha casa, que se eu precisasse chegar lá, se ligasse para mim agora, vem agora para casa, eu falo, ok, daqui 3 dias eu chego aí, de carro, ou se eu conseguir um avião, quem sabe amanhã eu cheguei aí. Mas a questão é, não tem por que você se limitar a um engenheiro para projeto estrutural da sua cidade. Para execução, sim, com certeza. Para arquitetônico, sim, porque tem que estar aprovado da prefeitura. Mas projeto estrutural, não. Ok? O que você precisa é o melhor engenheiro, não o melhor engenheiro da sua cidade. Ok? E quem busca o tijolo mais barato, só garante obra cara. Quem busca o projeto mais barato, também. Não é motivo para trabalhar com um projeto necessariamente mais caro, é para procurar o mais eficiente. Ok? O que realmente entrega qualidade. Também não é objetivo de trabalhar com o tijolo mais caro. Isso que não é propaganda para Blocon, coisa do tipo. Tá? É o mais eficiente. Ok? Algumas coisas que você vai me dizer é que a alvenaria estrutural não compensa, porque exige parede espessa. E a questão é, qualquer alvenaria para esconder a estrutura vai ser espessa igual ou até mais. Porque mal ou bem, um prédio 4, 6, 8 pavimentos com alvenaria de 14 centímetros estrutural é tranquilo de ser feito. Com pilares de 14 é bem mais complicado. Mas mesmo que exija mais, o que é raro, paredes mais espessas têm vantagens também. Próximo que você vai dizer é que na sua cidade não tem fornecedor bom. Pois é, lembra que eu falei do frete? Pois é, se a pessoa precisa, eu preciso comprar na minha cidade, né? A pessoa está com a mentalidade que ainda não existem rodovias no Brasil. Mas, porque a questão é, mesmo que você precise fretar um caminhão e precise buscar a 500 km de distância, que é uma coisa que eu já recomendei para vários clientes, o custo do frete ainda é bem menor que o quanto uma parede estrutural consegue economizar. Próximo que você vai dizer que o cálculo é mais complexo e na verdade não. Pode ser mais simples, pode ser mais simples até, pelo menos pela minha metodologia, ok? Claro, cada escritório trabalha de maneira diferente, né? Não tem um padrão, né? E até mesmo eu na engenharia levei anos para desenvolver um método científico de análise de uma estrutura como um todo, que é um padrão lógico, mas a questão é, existe uma metodologia lógica que faz sentido, que eu apresento várias vezes aqui, apresento nos meus cursos, entre outros fatores, mas o problema é que quando você trabalha com concreto armado, tem muito mais artesanal, ok? Cada engenheiro coloca pilar onde acha legal e viga onde acha bacana, baseado nas emoções do dia, ok? Tá? Então, um engenheiro, ele, sei lá, estava chegando no escritório, quase foi atropelado por um carro, ele fica mais receoso ali, e muitas vezes, como é uma questão emocional, ele vai lá e coloca mais pilares no projeto. Ok? Aí ele acabou de comprar um carro novo ali e tudo mais, ele está mais, tá mais feliz, ele está mais energético, ele vai lá e tira pilar e faz vão grande. Meio que no emocional. E infelizmente isso acontece. Faz algum sentido lógico? Não. Mas quando não existe uma metodologia lógica, exata, o espaçamento é tanto, por causa disso, a escolha vai ser nessa fórmula. Baseado nisso, não vai ser eu acho legal. Infelizmente vai ter essas variações. E as variações quase sempre são para cima. Ok? Próximo que você vai dizer é que depois que você executar uma parede estrutural, você não pode mudar nada, porque se furar a parede, a obra cai. E errado, são um dos maiores mitos que as pessoas criaram para justificar não aprender algo além do mínimo. Inclusive, pode ser mais fácil fazer reformas. Pode, né, e tende a ser, na média, né, mais fácil fazer reformas com parede estrutural. Eu tenho um vídeo que eu explico porquê, que está o link aqui. Okay? Próximo, você vai dizer que consegue muita economia mesmo só com pilares e vigas. E talvez consiga. Eu também achava que conseguia, né, ainda mais comparando com outros engenheiros que também se limitavam a pilares e vigas,
né, a pilares e vigas quando acreditavam no culto do concreto armado. Mal bem você vai me dizer assim, ah, mas eu corro bem rápido. Ok? Eu não duvido que você corre bem rápido. Né? Ah, eu bati uma corrida contra 10 e eu fui mais rápido. Eu não duvido. Agora, você bater uma corrida com um cara com um carro e foi mais rápido, eu acho difícil. Pois é. Então a questão é uma ferramenta nova que a pessoa tem. Entendeu? Tá? Sai da questão da economia que consegue só com pilar e viga quando adiciona a parede como um elemento adicional. É uma ferramenta a mais extremamente importante da obra. Ok? Simplesmente não tem como economizar tanto eliminando a maior ferramenta de economia. Tá? Então, parede estrutural é mais caro que vedação. Não tem como negar. Se você está com hiperfoco de tentar economizar um item por vez, como se a obra fosse um Frankenstein, realmente não faz sentido. Tanto é no caso do meu cliente que eu estava fazendo um comparativo do prédio, eu olhei para ele, tá, mas você viu ali que no comparativo da parede, a fundação está mais barata, a laje está mais barata, a estrutura como um todo está mais barata, o prazo da obra está muito menor? Daí ele queria pegar o quê? Ele queria pegar a parede de vedação, tirar a parede estrutural e jogar a parede de vedação numa laje leve, numa fundação mais leve, né, numa obra com prazo lento e simplesmente não bate. Entendeu? Então você não está comprando parede isolada. Quando você compra a parede estrutural, você elimina parte da fundação, elimina parte do custo da fundação, né? Não elimina parte do custo da fundação, parte do custo da laje e assim por diante. E isso vale a todo tipo de parede estrutural, não só alvenaria estrutural. As mesmas vantagens e regras gerais estão em ICF, paredes de concreto, parede de sanduíche e sistemas leves como madeira leve, metálica leve, que o pessoal gosta de falar em inglês para poder vender 50% mais caro. A escolha ideal de cada sistema, de cada obra como um todo, exige uma análise técnica. Não acho legal, tá? E na sua obra, você busca um engenheiro que analise de maneira técnica e entrega qualidade ou só mais barato? Porque essa aula foi um exercício de uma coisa só, comparar como engenheiro os efeitos gerais da obra antes de projetar. Se para a sua obra você busca esse nível de engenharia aplicada, é para isso que a GDR Estruturas existe. GDR Estruturas é o meu escritório de projeto estrutural. Não sou eu o único engenheiro, mas eu sou o chefe do escritório. Nos projetos do meu escritório, comparamos sistemas adequados à obra, garantimos quantitativo, justificamos as escolhas e respeitamos a economia na sua obra como se o dinheiro fosse nosso. Ok? Para orçamentos, pode entrar em contato pelo link. Beleza? Então, por enquanto, seria isso. Ok? Parede estrutural vai ser mais barato que de vedação? Não. Fundação para parede estrutural vai, laje para parede estrutural vai, mão de obra para parede estrutural vai, custo de oportunidade vai ser bem menor também. Em geral, toda a obra vai ser bem mais barata por conta da parede estrutural, menos a parede estrutural. Beleza? Então, por enquanto, seria isso e até a